Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. É um prazer ter vocês aqui com a gente nessa bate-papo aqui, super interessante sobre a vida. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Kale Prime e hoje aqui comigo tá o grande Fernando. Fernando, manda um oi pro pessoal aí. Pessoal, tudo bem? Firme e forte na maionese? Ah, legal, maravilha, gente. É, A ideia desses vídeos que a gente vai fazer aqui é realmente conversar sobre a vida, sobre livros, enquanto vocês assistem um videozinho aí de algum gameplay, a gente conversa sobre as coisas da vida. Fernando, tudo bem com você? Tô bem, firme e forte nesse dia maravilhoso. Esse calor, esse calor que Calor. está aqui na região Faz sul e na bem. região sudeste, calor pra caramba. Fotossíntese pras plantinhas, né? Importante Tá, é calor. horrível o calor, mas tudo bem. Fernando, eu queria fazer uma pergunta pra você. O pessoal Pergunte. aí, que você acha que Homero, aquele escritor grego, tem alguma coisa a ver com influenciadores digitais? Com os influenciadores digitais, ele fazia dancinha também pros canais Não, dele? não, Não mas sei. tem uma forma de fazer uma relação entre Homero, escritor grego lá do século, não sei qual século, mas muito antes de Cristo, com Hum, influenciadores digitais de Instagram ou aqueles canais de curiosidade que ficam replicando informação. Não sei se já percebeu, muda a língua, muda o apresentador, mas o material é sempre o mesmo, é até cansativo. Você vê em inglês, depois você vê em português, você vê em espanhol. aquela Gente, cadê a voz originalidade das padronizada? coisas? Oi, Fer? Não. Aquela voz padronizada que sempre com o Ah, mesmo texto? também. Mas pra Não gente sei entender se essa tem a ver. relação, Fer, quero fazer uma pergunta pra você. Pergunta. Você já brincou com um imã quando você era criança? Já peguei o imã e saí puxando as coisas. Tá, eu acho que não é. Eu não tenho muitas outras coisas pra fazer com imã, né? Bom, a não ser se for Gauss, que com 5 anos já brincava com números primos. O grande Gauss, diga-se de passagem. Gauss, então. Mas infelizmente nós não somos Gauss, ou felizmente. Mas tem uma coisa muito legal que você pode fazer com o imã, que é esfregar ele na televisão de tubo. Então, Antiga. amiguinhos, esfregam um imã na televisão de tubo. Caso vocês ainda tenham uma televisão de tubo, vocês vão ver como é estragar uma televisão. Ou no disco rígido do computador também. Ou no disco rígido de um computador que ainda tem HD de disco rígido. Tá. Exato. Tá, mas umas coisas interessantes sobre ímã, Fer, que eu posso falar, é o efeito magnético que tem. Óbvio, né? Mas, por exemplo, Sim. se eu conecto um ímã numa moeda, essa moeda ela também tem um efeito magnético sobre ela. E assim eu consigo. Essa moeda consegue puxar outra moeda, que consegue puxar outra moeda, até que no final a última moeda não tem força suficiente para puxar nenhuma moeda. Você já percebeu isso? Já percebi. Eu lembro que você faz uma pilha de moeda junto Né? do ímã. Então, é muito legal esse efeito magnético aí. Mas o que isso tem a ver com Homero e influenciadores digitais? De fato. O que tem a ver, Caleb? É que é dessa forma que Sócrates começa a escrever o poder da arte, né? Em uma conversa que ele tinha com Ion. Então ele consegue demonstrar essa relação entre Homero e esse famoso copia e cola desses canais, desses influenciadores que fazem. E hoje a gente vai falar de uma obra chamada Ion, ou da Ilíada. Então, vamos descobrir um pouquinho mais sobre essa grande obra da civilização ocidental. Come on! Primeiro, Fernando, você precisa entender que os diálogos de Hum, Platão não são nada criativos, os títulos. Então, como normalmente, assim? são Nada diretos ao criativo. ponto. Se o Sócrates está conversando com com a Mônica da pastelaria, o A turma da título Mônica? vai ser Mônica da pastelaria. Tá? Então ele era bem direto nesses títulos aí. Mas não significa que não seja profundo. Tá? Curto e Então, grosso. é direto. Mas, primeiro, eu tô falando tantos nomes aqui: Sócrates, Platão, Ion, Homero. Homero. Ó, vou pegar na sua mãozinha aí, querido telespectador, querido Telespé. telespect. Sócrates nasceu há muito tempo atrás, tipo no século V a.C. Faz muito, muito Rapaz. tempo. É, muito tempo mesmo, Fernando. Tá E. vivo ainda? Não, tá vivo nos nossos Hum, corações, né? E hum. ele é considerado um dos fundadores da filosofia ocidental. O que significa isso? Gente, a forma como a gente entende o mundo, boa parte vem de contribuições de Sócrates. Então, às vezes você está fazendo uma coisa que os gregos faziam há
mais de 2000 anos atrás. Então agradeço ao Sócrates. E ele tinha um Obrigado. método chamado socrático, olha só. Ele foi tão importante que ele criou esse método que consistia em fazer perguntas para as pessoas para estimular o pensamento crítico. Né? Até mesmo para sondar, entender o que a pessoa sentia, pensava. Às vezes a pessoa entrava em contradição. E ele trabalhava dessa forma. E ele era tão importante que a filosofia grega é dividida em pré-socráticos e socráticos. Parabéns para Sócrates. Parabéns. Igual Euclides na matemática. Pois é, igual Euclides na matemática. Mas Sócrates não escreveu nada, Fernando. Essa que é a diferença. Poxa, É, iletrado, rapaz? não sei, não sabemos, mas ele... Fala, criança. Vocês não precisam aprender a escrever. Não, Esse presta é o atenção. recado de hoje. Não é bem isso. Mas o que acontece? Os escritores... A gente só conhece o que o Sócrates escreveu por conta dos seus alunos, seus brilhantes alunos. Sócrates e Xenofonte, né, os principais. Então eles acabaram registrando todo o pensamento, todos os diálogos de Sócrates. Então, vamos lá. A gente contextualizei para vocês, né? Quem que é Sócrates? Platão foi um aluno dele. Homero é um escritor muito famoso na cultura clássica grega. E Ion era um amigo dele. Tá? Então o Sócrates, vamos lá, Sócrates está vivendo a sua vida de boa, lá em Atenas, né, curtindo aqueles cruzeiros que passam lá na Grécia. Não, brincadeira, não sei se tinha cruzeiro na época, mas ele estava curtindo lá. E de repente o Ion chega, manda um oi pro Sócrates. E Ion era um rapsodo. O que é um rapsodo, Fernando? Era uma profissão que consistia em recitar poesias em concursos e lugares públicos na Grécia Antiga. Então era tipo um influencer digital, era uma celebridade, se você for pensar. Então Ion chega todo pimpão, falando pra Sócrates que ganhou o prêmio Master, que tinha uma competição da Grécia de recitar poesia. Ele recitava Homero muito lindo. E até Sócrates incentiva esse comportamento de Ion, falando assim, nossa, Ion, né, como a sua profissão é incrível, você se veste tão bem, você recita textos de poetas maravilhosos. E além disso, Ion, além de você conhecer cada verso dos poemas, você precisa entender a mentalidade do escritor, porque você interpreta o escritor, interpreta a obra, chora, ri. E Ion fica contentíssimo com essa, né, essa puxação de saco. Não sei se seria puxação de saco, Fernando. Nosso amigo Sócrates, né? Acho que é isso, sim. E daí Sócrates começa a soltar perguntas para entender o que o Ion pensa dessas coisas. Então, vou fazer uma pergunta para você e para vocês também. Coloquem nos comentários aí. Quem você acha que vai resolver melhor uma situação? Você tá lá viajando, né, rodovia Rio Santos, ou tá pegando a BR-101 em qualquer lugar que a BR-101 passa. Seu carro vai lá e quebra. E tem duas opções de loja. Uma mecânica, a oficina do Marquinhos. Você vê uma foto gigantesca, a foto parece ser o Marquinhos. Você vê o Marquinhos atendendo o pessoal alegremente. É uma loja simples, porém honesta. E do outro lado você vê aquela Mega Store, mas ela voltada para bordado, linhas, agulhas. Quem que você acha que é a melhor pessoa para resolver o seu problema naquele momento? Espero que seja o Marquinhos, né? Não, obviamente também espero que seja o Marquinhos. É a resposta mais óbvia. E Sócrates faz essas mesmas perguntas para Ion, mas baseado na obra de Homero. Então fala assim, Homero, ô Ion, nessa parte aqui que Homero fala sobre medicina, quem vai conseguir responder melhor? Um médico ou um pescador? Nessa parte que fala sobre os deuses, é uma pessoa que estuda sobre divindade ou, sei lá, um cara que mexe com cavalos? E Ion responde da mesma forma que a gente está respondendo agora. Sim. É a primeira reflexão. Reflitam aí, pessoal. Toda informação que chega pra gente, toda situação, a gente tá ouvindo os especialistas? Ou a gente simplesmente acata uma verdade e a gente acaba criando a nossa própria resposta sem consultar especialistas, sem consultar informação? Daí outra pergunta também, faz sentido sempre ouvir um especialista? E a última, calma aí, Fernando, você já vai falar. E por último, como que a gente entende que um especialista é um especialista? A gente precisa questionar
Pessoal, reflitam aí. O que você acha, Fernando? Não sei se você quer comentar alguma coisa. Especialista disponível para responder suas perguntas, né? Tá mais geralmente não tá mais na escola, nem se deve usar o celular na escola, que a gente fica vendo essas informações. Então, apesar de ser importante, nem sempre tem disponível. É, também. Não sei. Fica aberto aí, gente. Reflitam. Reflitam sobre isso. E até mesmo essa questão aí. O que faz um especialista ser um especialista, né? Como que a gente identifica bons especialistas de maus especialistas? E nesse momento em que Sócrates acaba questionando Ion sobre isso, tem como se fosse uma quebra de pensamento, pelo menos foi o que eu entendi, que Ion acaba se justificando, né, que ele pouco se importa com outros escritores, né, mesmo que Homero escreva de assuntos parecidos de outros escritores, para Ion, Homero é o melhor escritor grego que existe do universo. Então ele até, quando ouve outros escritores, ele acaba preferindo cochilar. Né? Mas ao ouvir falar de Homero, ele fica meio que atento, assim, ele fica desperto. E daí vem uma primeira chulapada de Sócrates. Essa que é a parte interessante das obras de Sócrates, que ele dá umas chulapadas até divertido aí. Ele pergunta para Ion. Ion, tá, vem cá. Quem que vai conseguir identificar um bom poeta do mau poeta? Ele é a mesma pessoa que vai conseguir identificar aquilo que é bom e aquilo que é ruim? Daí eu respondo que sim. Então, por exemplo, se eu tenho um médico, um especialista da medicina, vai conseguir identificar que se aquele médico está falando, ou se aquela pessoa está falando, é uma pessoa de destaque, é um conselho de destaque, ou é um conselho ruim, né? E Ion fala que sim, né? Tá até concordando nesse momento. E Sócrates pergunta, mas Ion, quando a gente vai analisar a qualidade de qualquer informação, qualquer arte, qualquer ofício, é muito difícil a gente não ter parâmetros com outras pessoas que fazem esses mesmos ofícios. Então, se eu tenho um arquiteto muito renomado, eu vou falar bem da obra dele, como também vou ver elementos que precisam melhorar, mas baseado em outras pessoas que fazem aquilo melhor. O que ele está querendo dizer isso? Se Ion dorme quando ele ouve falar dos outros escritores sem conseguir contribuir, como ele tem convicção de que Homero é o melhor escritor que existe na Grécia? Daí, assim, é o primeiro momento de contradição aí entre o que o Ion acredita e as perguntas de Sócrates. Bom, daí Ion acaba se justificando novamente. Daí ele diz o seguinte, mas assim, Sócrates, é que quando eu tô ouvindo Homero, é como se eu despertasse, eu fosse dominado pela poesia de Homero, eu acordasse. E Sócrates fala assim, olha, isso daí deve ser em razão das musas, desse comportamento divino. Então, e aí que entra a questão do imã que a gente perguntou lá um pouco antes. Tá conseguindo acompanhar, Fernando? Por enquanto tá tudo firme. Ah, legal. Segure, continue aí. Tá. Então, Sócrates, ele diz, né, que as musas, que é o divino, são a fonte original de inspiração. Então é como se as musas, essa fonte divina, fosse o ímã, a primeira pedra. Por consequentemente, o poeta é o primeiro elo que está conectado com o ímã. Daí seguindo para o Rapisodo, que é esse recitador de poesia, e o último, o público. Então é como se a moeda fosse perdendo o poder do magnetismo que a gente trouxe lá em cima. Daí ele até abre uma questão. A arte vem de inspiração divina, né? Essa recitação de poesia? Ou realmente é uma arte, um aspecto que a gente consegue analisar as ferramentas, as características, a qualidade técnica nesse sentido? E o que você acha, Fernando? O que eu acho? Uma boa pergunta. Não sei o que eu acho ainda. Não tenho minha opinião formada pra... Não, tudo bem, não tem problema. E ele faz esses mesmos questionamentos aí, né, pro Ion. E eu já vou contar um pouquinho a resposta do Ion aí. Mas a gente pode refletir. Da mesma forma que o Ion perde a força conforme vai passando para outro adiante nessa corrente, é como se nós estamos nos afastando do original, do primeiro material. Perdendo a força, perdendo a qualidade. E como que isso reflete no nosso dia a dia? A gente tem consultado as fontes originais das nossas informações que chegam até a gente? Ou a gente simplesmente replica uma informação que chega sem questionar, sem entender? O que você acha, Fernanda?
que você acha dessa segunda reflexão aí que Sócrates nos traz? A gente não questiona por preguiça mesmo, né? Por preguiça. Mas significa que talvez a gente esteja replicando uma informação ruim, uma característica ruim para as pessoas quando a gente não procura os originais? Talvez sim. Sim, depende também qual que é a disponibilidade que a pessoa tem do original. Olha, eu Como ela pode diria, clicar nessa fonte principal fonte de informação? que hoje é muito mais fácil, né? Por exemplo, a gente está falando aqui de Ion, mas nada impede que vocês aí baixem o livro de graça na internet e leiam a obra original. Entendeu? Hoje é muito mais acessível. Né? Mas a questão é como a gente perde a qualidade da obra quando a gente replica essa informação. Né? A gente acaba copiando, fazendo a cópia da cópia da cópia. Então fica uma reflexão aí. Tá. Daí vem o próximo questionamento. Né? Aliás, perdão, continuando aí a conversa de Sócrates, Ion fala assim que ele acha que não é uma inspiração divina, mas ele acha que tem uma questão de habilidades, de contextos. Daí Sócrates começa a questionar qual que é o papel de um rapsodo baseado em outras artes, então. Então a gente vai pegar o ofício de um pescador. Um pescador vai conseguir responder melhor itens do texto que falam sobre pesca. Da mesma forma que uma pessoa que anda de cavalo vai responder melhor sobre a parte que fala sobre cavalos. E a gente questiona qual que é o papel de Rapsodo, se a obra não é uma inspiração divina. Até mesmo se a gente transformar nos nossos dias, Fernando, essas pessoas, esses atores, influenciadores que acabam representando outras ideias, qual que é a função deles se não é uma inspiração divina? Se a melhor pessoa para responder um item é especialista, para que a gente precisa de um Rapsodo nas nossas vidas? As pessoas acham que estão mais disseminando a informação do que de fato saber a informação. Não sei, eles são caminhos só para algo, para fonte. Aí depende da pessoa querer saber a fonte. Bom, bom, pode ser. Até mesmo que daí Sócrates lança essas duas questões para Ion. Realmente Ion ficou meio baqueado nesse sentido. Ou é uma inspiração divina, ou é um ofício. Mas o Rapsodo é um intérprete de um intérprete. Ele é um meio. Ele não é a fonte original e nem a inspiração original, ele nem a ponta. Realmente ele faz esse meio. E vem a segunda chulapada de Sócrates aí nesse livro, que é divertidíssimo, pessoal. Daí ele pergunta para Ion. Tá. Então, olhando com base em ofícios, né, em especialidades, um Rapsodo, ele seria um bom general na questão de palavra, né? Esse poder de você incentivar os seus soldados. E o Ion fala assim, cara, acho que faz sentido. É isso aí. Um Rapsodo seria um bom general. Mas não necessariamente um general seria um bom Rapsodo. Então, daí Sócrates começa a faz duas questões aí para Ion. Primeiro, Ion, você é o melhor Rapsodo da Grécia. Então por que você não é o melhor general? Já que você está dizendo que um Rapsodo pode ser um general. Bom, daí ele acaba se justificando, ele comenta que ele não tem... Como se ele não tivesse espaço em Atenas. E daí vem a segunda questão. Tudo bem, Ion. Mas você está dizendo que pode ser um general. E você vai de norte a sul, de leste a oeste, por todo o mundo grego, se apresentando como um Rapsodo. Quando que você poderia se apresentar como general e ganhar muitas mais honras? Nesse momento que eu li, Fernando, eu dei tanta risada, porque é uma chulapada. Uma lapada seca de sol. Muito legal, muito divertido. E a gente vem para a última questão. Né? Qual a função de um copiador de fato, seja de qualquer forma? E até mesmo, se a arte não é uma inspiração divina, o Rapsodo se torna somente um copiador de fatos. Mas se a arte é uma inspiração divina, talvez ele seja uma outra coisa além disso. E acaba que Sócrates meio que
faz o Ian mudar de opinião, esse finalzinho aí que eu entendi. O diálogo acaba um pouco meio aberto nesse sentido. Mas é essa a obra de Ian. É um diálogo curtíssimo que nos faz questionar sobre a cópia da cópia, o papel da arte, o papel do artista, né? Se é inspiração divina ou não. Comentários, Fernando? Uma grande obra. Faz você pensar. Me deixou pensando, refletindo aqui sobre esse papel mesmo. Não só Aham, dos influenciadores, mas às vezes o nosso papel, né? aham. A gente pode não ser um influenciador igual fazendo as dancinhas do TikTok, mas a gente influencia alguém por uma opinião que a gente tem e talvez essa pessoa tenha a mesma opinião nossa por causa de nós. Pode ser, pode ser. Sacou, Uhum, my friend? uhum. Então tá. Pessoal, aproveitando já para exercitar um pouco de diálogo de Ion, leiam o original. E comentem aí nos comentários. Vocês entenderam? Tem dúvidas? Alguém falou que achou que eu falei besteira? Por favor, comentem aí, não tem problema. Vamos nos conhecer aí pelos comentários. Emitam a opinião de vocês. É um espaço seguro. E se inscrevam, curtam esse vídeo. Se tiverem sugestões, podem mandar aí. Fechou? Fechou então, Fernando. Quer Tchau, mandar tchau, um. pessoal. Então tá. Falou, gente. Até mais. Tchau.